Olá pessoal, sou o professor Wilson e nós daremos início ao estudo das equações irracionais. Aprenderemos agora a reconhecer e resolver uma equação irracional. Toda equação que apresenta a incógnita no radicando é chamada equação irracional. Por exemplo, raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. É uma equação irracional, pois no radicando aparece uma incógnita, que no caso é a incógnita x. Para resolver uma equação irracional, precisamos inicialmente transformar a equação irracional em uma equação racional. Para isso, elevamos os dois membros da equação a uma potência conveniente. Se for raiz quadrada, eleve ao quadrado. Se for raiz cúbica, eleve à potência 3. E assim sucessivamente. Ao fazer isso, podemos considerar raízes que não valem para a equação irracional dada. Portanto, sempre temos que fazer a verificação dos resultados encontrados. Vamos seguir os seguintes passos bem simples para resolver uma equação irracional e aprender na prática. Então vamos aprender a fazer cada um desses passos. O primeiro passo diz o seguinte: elevamos os dois membros da equação a uma potência conveniente para transformar em uma equação racional. O segundo passo diz que devemos calcular as raízes da equação racional. O terceiro passo, verificar se essas raízes do segundo passo satisfazem a equação irracional inicial. E o quarto passo, apenas as raízes que satisfazem a equação irracional inicial são as soluções procuradas. Vejamos agora um exemplo para fixarmos o conteúdo. Resolver a equação irracional raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Vamos seguir cada passo para chegarmos na solução desejada. Então, o primeiro passo diz o seguinte: elevamos os dois membros da equação a uma potência conveniente. Nesse caso, como é uma raiz quadrada, elevaremos ao quadrado para transformar em uma equação racional. Então, pessoal, aqui no índice tem um 2, porque é raiz quadrada. Por isso, elevamos os dois membros à potência 2. Se o índice fosse 3, ou seja, fosse raiz cúbica, elevaríamos à potência 3 ambos os membros. Se aqui no índice fosse 4, a gente elevaria à potência 4 e assim sucessivamente. Nesse caso, como é raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1, vamos elevar ao quadrado ambos os membros. Quando a gente faz isso, o que a gente ganha é que podemos cancelar a potência com a raiz quadrada, ficando apenas o radicando. X mais 5 igual. No segundo membro, a gente tem um produto notável, lembra? Esse produto notável é o quadrado da diferença de dois termos. Para resolver ou desenvolver esse produto notável, a gente segue o seguinte passo: x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso implica que x mais 5 vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso implica que x ao quadrado menos 2x menos x menos 5 mais 1 igual a 0. Perceba que esse passo foi só organizar a equação, deixando todos os termos em um único membro. Agora a gente tem x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. E a gente tem agora essa equação do segundo grau, que a gente sabe como resolver. E isso faremos no passo 2. Calcular as raízes da equação racional. Então a gente tem a equação racional, que é uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Primeiro passo para resolver a equação racional, a gente estudou o quê? Encontramos os valores dos coeficientes de A, B e C. Coeficiente A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, portanto, como temos apenas aqui um x ao quadrado, o coeficiente A é 1. O coeficiente B
é o que acompanha o x. A gente tem menos 3x, portanto b é menos 3. E o coeficiente c é o termo independente, ou seja, aquele que não tem variável, não acompanha a variável. Portanto, c é menos 4. Para calcular o valor do discriminante, a gente estudou que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, o que implica que delta vai ser igual b ao quadrado é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a é 1, vezes o valor de c é menos 4. O que implica que delta vai ser igual menos 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4 são 16. Menos por menos dá mais. O que implica que delta vai ser igual a 9 mais 16 é 25. 25 maior que zero, vamos encontrar duas raízes reais diferentes. Então, para encontrar as raízes dessa equação, apenas aplicamos a fórmula ou expressão resolutiva dado por x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante dividido por 2 vezes o valor de a. O que implica que x vai ser igual menos da fórmula. Como b é negativo, sempre quando o coeficiente b é negativo a gente coloca entre parênteses, menos 3, para depois fazer aqui o jogo de sinal. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta a gente encontrou que é 25. Vamos colocar aqui raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é 1. Então fica 2 vezes 1. O que implica que x vai ser igual. Vamos fazer o jogo de sinal, por isso é importante o uso do parêntese quando b é negativo. Menos por menos é mais, portanto mais 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. Então dividido por 2. E agora a gente tem as duas raízes. Uma dada por x' igual a 3 mais 5 dividido por 2. 3 mais 5 é 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Que implica que x' vai ser igual a 4. Ou x, duas linhas, vai ser 3 menos 5 dividido por 2. Vai ser igual 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2, vai ser igual a menos 1. Isso implica que x, duas linhas, vai ser igual a menos 1. E agora, pessoal, a gente tem dois valores para x. Um dado por x' igual a 4 e o outro dado por x, duas linhas, igual a menos 1. Encontrado as raízes, vamos para o passo 3, que é fazer essa verificação desses valores de x. Então, no passo 3, vamos verificar se essas raízes do segundo passo satisfazem a equação irracional. No passo 2, encontramos o valor de x' igual a 4, encontramos x, duas linhas, igual a menos 1. Esses dois valores são as possíveis soluções da equação irracional. Por que eu falo possíveis soluções? Porque precisamos verificar que, ao substituir esses valores de x na equação irracional, os dois membros devem ser iguais. Se forem iguais, são soluções. Se forem diferentes, não são soluções. Vamos verificar quando x for igual a 4. A gente tem raiz quadrada de x mais 5. Quando x for 4, fica raiz quadrada de 4 mais 5. E vamos verificar se é igual, x menos 1. X é 4, menos 1. Se esse primeiro membro for igual ao segundo membro, então x igual a 4 é a solução. Vamos verificar. Raiz quadrada de 4 mais 5, 4 mais 5 é 9, é igual a 4 menos 1, segundo membro, dá 3. No primeiro membro, raiz quadrada de 9 é 3, segundo membro temos o 3. Como 3 é igual a 3, ok. Então, verdade. Significa dizer que x igual a 4 é solução da equação irracional. Vamos verificar agora quando x for menos 1.
Na equação irracional temos x mais 5. Como x vamos substituir por menos 1, fica menos 1 mais 5. E vamos verificar se vale essa igualdade, x menos 1, ou seja, menos 1 menos 1. Raiz quadrada, menos 1 mais 5, 4. É igual, menos 1, sinais iguais, soma, conserva o sinal. Raiz quadrada de 4, 2. Igual, segundo membro, temos menos 2. Pessoal, 2 é diferente de menos 2. Portanto, não houve aqui uma igualdade, como aconteceu no primeiro caso. Quando isso acontece, dizemos que x igual a menos 1 não é solução da equação irracional. Portanto, temos apenas uma solução. Quando x igual a 4, a igualdade se manteve. Portanto, agora vamos para o passo 4, que é simplesmente escrever a solução. Passo 4, apenas as raízes que satisfazem a equação irracional inicial são as soluções procuradas. Então, a única solução que deu foi quando x foi 4. Então, a nossa solução é 4. Apenas quando x igual a 4, a gente conseguiu manter a igualdade. Então, pessoal, essa é a maneira de resolver uma equação irracional. Espero que vocês tenham entendido com clareza. Caso não, retorne ao início do vídeo, reveja quantas vezes forem necessário até compreender o conteúdo. O método é esse, bem fácil, bem tranquilo. Bons estudos!